Boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, dia 23 de junho, 18 horas. E hoje nós vamos conversar sobre o futuro do trabalho. Como gerir as novas equipes? O que muda na gestão de pessoas diante deste momento que nós estamos vivendo de pandemia, Covid, isolamento social, muitas pessoas trabalhando a partir de casa e o que vem depois disso? O ser humano está se adaptando, passado já alguns meses desde que esse processo se iniciou, especialmente aqui no Brasil. Mas e o futuro? O que nos espera no futuro? Hoje, para conversar conosco, eu trago uma amiga, Lúcia Torres, vai estar aqui conosco daqui a pouquinho. Eu vou convidá-la para entrar. Então, você que está chegando agora, por favor, mande coraçãozinho, mande flechinha aí para as pessoas que você conhece, para que elas também possam estar aqui conosco, falando desse assunto que é um assunto tão relevante. Eu vou fixar o tema da nossa live aqui no painel. Daqui a pouquinho eu já vou... Opa! Daqui a pouquinho eu vou trazer a Lúcia Torres para estar conosco. Fixar comentário, muito bem. Vamos ver aqui, desativar comentários. Lúcia Torres aqui. A Lúcia daqui a pouquinho está entrando aqui conosco. Finalzinho de tarde. Muitas pessoas chegando agora. Seja bem-vinda, Lúcia. Olá. Um bom final de tarde, começo de noite. Um prazer tê-la aqui conosco. Nossa, prazer imenso estar aqui na sua companhia. Estou muito orgulhosa, assim, muito feliz, muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigado você. Eu comecei a falar aqui com nossos telespectadores, aí eu tirei os comentários, porque senão fica rodando um monte de coisa, atrapalha. Eu sei que quando eu estou na parte de baixo da tela e sou convidado por alguém, depois eu vou assistir, eu falo, caramba, mas não deu nem para ver direito o meu rosto, tinha um monte de coisa escrita aqui. Então, as pessoas estão entrando aqui conosco. O tema da nossa live, como eu coloquei, é o futuro do trabalho, trabalho em todos os contextos, né? Não só o emprego, o CLT propriamente dito, mas as formas de trabalho, e especialmente o contexto da liderança, da gestão de pessoas, né? O ser humano, onde que se encaixa nessa história que a gente vinha, Lúcia, até alguns meses atrás, falando sobre indústria 4.0, era digital e mundo VUCA, né? E aí, de repente, você pega esses três embala e a pandemia, Covid-19 se tornam as duas palavras da moda da vez, né? Assim como lá atrás ninguém falava e começou a falar sobre tsunami, lembra? Aí tudo era tsunami. Qualquer problema é um tsunami de não sei o quê. Agora o problema é pandemia. A qualquer crise, tudo a gente se fala em pandemia. Mas assim como no passado já tivemos, e estudando a história, não que necessariamente tenhamos vivido, mas estudando a história, já tivemos outras tantas crises, problemas mundiais. Talvez, é difícil até dizer se na mesma proporção do que nós estamos vivendo agora, porque nós não tínhamos o nível de comunicação que nós temos hoje. Então, dizer que a pandemia atual é a mais drástica de todas, para nós, sem dúvida é, para a nossa geração. Mas há 500 anos, há 1000 anos, 2000, 5000 anos atrás, é difícil dizer porque o mundo não estava conectado como está hoje e nem todo mundo era repórter como nós estamos sendo aqui, né? Então, seja bem-vinda novamente. Eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, quem está nos acompanhando hoje. Depois essa live vai ficar também gravada para que outras pessoas possam assistir. Minha convidada, Lúcia Torres. Bom, então boa noite de novo, né? Para quem chegou agora, para você, Marcelo, obrigada pelo convite. Estou super honrada estar aqui do teu lado. É o ídolo, muito feliz de verdade. Eu trabalhei por 28 anos na verdade, com gestão comercial, gestão de marketing, liderando América Latina, enfim, meu foco acadêmico e corporativo sempre foi focado em negociações e marketing. E aí teve um dia em que, de repente, eu olhei aí para minha carreira e não estou falando isso para parecer arrogante,
dei conta que eu tinha conseguido realizar todos os que eu tinha sonhado. Talvez meu sonho não fosse tão grande assim, e eu não tinha expectativa de que eu teria realizado, né? Realizaria 40 atividades. E aí eu olhei e falei, puxa, mas eu quero continuar sentindo que eu estou agregando, se eu quero continuar sentindo que eu estou gerando valor, eu preciso encontrar novos sonhos. E foi aí que eu comecei a ver quanto fazer a gestão dentro do que eu fazia era muito importante. Quanto preparar quem estava ao meu lugar era muito importante. E o quanto eu poderia levar todo esse aprendizado aí que eu fui tendo um pouco, quais eram as minhas novas expectativas, para outras pessoas e ajudar para que essas pessoas fizessem essa migração. Eu falei um monte. Hoje eu trabalho gestão de carreiras, e isso eu faço personalizado, eu atendo, e eu faço o quê? Também dar aula. Eu sou professora embaixadora da Escola Conquer, Udemy, enfim, mas sempre levando para o outro, compartilhando um tanto do meu aprendizado. E muito mais do que isso. Eu sempre falo, quando a gente ensina, a gente aprende mais do que a gente... Então, para mim, é fantástico. Eu acabo a cada dia. Que legal, que legal. Seja muito bem-vinda. Você está me escutando perfeitamente bem ou a minha voz falha para você? Porque a sua voz, em determinados momentos, falhou para mim. Então, eu estou te escutando, mas a impressão que eu tenho é que a minha própria voz está com um eco metálico. Assim, Alguma coisa assim. Eu não sei, deixe me ver aqui. A minha internet está boa. A minha também está bem ok. Você sabe que, em meio a essa pandemia, nós descobrimos um outro problema, que é um problema de infraestrutura no Brasil, né? Nós não temos internet suficiente para o volume de pessoas que estão em casa utilizando as redes sem fio, né? Eu já sempre tive em casa uma TV a cabo com conexão com internet. Eu tive que adquirir uma adicional, porque a minha não estava dando conta. E aí, com medo de trocar e aí a outra ser pior, eu decidi ficar com as duas. Olha que loucura. Não, mas é isso mesmo. Tem dia que é assim mesmo. Uma cai, eu tenho que subir a outra para eu não ficar, porque eu hoje estou totalmente refém da internet. Eu trabalho no computador, eu preciso, é o meu meio de trabalho para poder acessar o servidor da empresa, enfim. Mas, infelizmente, a gente está muito aquém do que deveria ser a nossa internet. Chega nesse horário agora, você sabe que esse horário das 6 às 10, que alguns anos atrás era aquele horário nobre das novelas de uma certa emissora, depois passou para a rede paga, passou para os seriados, e aí agora estão nas lives. Então a turma, ela foi migrando. E hoje é uma concorrência muito grande por lives nesse horário das 6 às 10. Tem muita gente fazendo, tem para todos os gostos, né? Então as pessoas que estão conosco aqui, gente, nós vamos falar sobre trabalho, sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Se você está procurando culinária, se você está procurando vendas, não vai ser aqui. Agora, se você quer saber sobre o futuro do trabalho, se você quer gestor, empresário, líder, como é que você faz para liderar a sua equipe à distância, fica conosco nessa live, tá bom? E manda joinha aí e convida outras pessoas também. Mas, Lúcia, me diz uma coisa. Você, com essa carreira vasta, de muitos anos, seja atuando de forma corporativa e depois de um tempo de uma forma, digamos, mais acadêmica, talvez, né? Usando o que aprendeu, o que vivenciou para também compartilhar com outros, né? E eu sei que você hoje tem um papel importante dentro da Conquer, é assim que se pronuncia? Escola Conquer, exatamente. Eu sou professora e sou embaixadora. E eles estão super revolucionando aí o modelo educacional, que é muito, muito legal também. Eu acho que esse tema só já valeria uma outra live que a gente pode marcar um outro dia, talvez. O futuro do ensino. Eu estava numa live semana passada e uma pessoa me perguntou, Marcelo, e aí? Você acha que as faculdades vão fechar ou não? E eu falei, rapaz, você me colocou numa saia justa agora. Porque o que eu tenho de cliente que é de faculdade, eu não posso aqui falar que as faculdades, os meus clientes vão fechar. O que eu posso dizer é que eles precisam se remodelar. Porque muitas escolas de negócios, escolas com cursos rápidos, pontuais, estão vindo, já estão na era digital e muitas faculdades ficaram para trás. Mas isso é um tema para uma outra live, né? Já toquei, achei o máximo. Me diga uma coisa, futuro do trabalho. E aí, o que você
eu gosto de pensar assim, sabe aquela história do antes de Cristo, depois de Cristo? Eu gosto de pensar assim também no antes Covid e pós-Covid, né? Nós estamos no meio, nós estamos no Covid. Mas existia uma onda, existia um movimento que se a gente estivesse tendo essa conversa sobre o futuro do trabalho, talvez há 3, 4 meses atrás, ela teria uma entonação, um enfoque. E o que eu quero saber é se com o Covid, esse pós-Covid, pensando no futuro do trabalho, o que muda ou não em relação ao que a gente pensava antes. Me fiz entender? Sim, sim. Então, bom, vamos ver se eu consigo responder esse não me para, a gente reformula aqui. O que eu entendo com relação ao que está acontecendo? Falar que a gente falava muito em inovação. Inovação é uma das palavras da escola da vida, né? Todo mundo fala inovação, é bonito, a gente fala inovação e tudo bem. Mas eu sempre disse bem que a gente tinha que, na verdade, não seguir o que está acontecendo. A gente tem que antecipar as tendências. Tem que observar o que está acontecendo e se antecipar, preparar. Coisa que até que estava preparado. Porque chegou todo esse modelo que a gente tem hoje no Office, e eu falo que a inovação chegou e deu um tapa na cara da gente. Estava que estava preparado. O que eu enxergo aí com relação ao que a gente falava? A gente falava de poder, trabalho, mas hoje eu enxergo o olhar talvez muito mais fortemente dando importância para pontos ligados a competências fundamentais. Então, deixa eu me explicar melhor. Eu acho que a relação de trabalho, na verdade, na maioria das empresas, aquelas que são muito mais tradicionais, muito antiquada. Então, eu não cheguei a trabalhar em empresas e vejo hoje pessoas que são clientes que ainda precisam entrar no home office e meio que bater o ponto. Estou logando. Isso não necessariamente é reflexo de que o colaborador está com. Por quê? Porque ele está ali fisicamente na tua frente, ele não necessariamente está gerando valor para a empresa. Se a gente pensar que 90% das pessoas, elas normalmente são contratadas por técnicas, na mesma proporção, elas são demitidas por competências comportamentais, enxergo hoje. E aí, se a gente entender o que a gente está vivendo, quem sobrevive vai conseguir continuar gerando valor. Quanto colaborador ou líder, é quem conseguir entender que a competência comportamental, que a gente tinha há pouco, tem que ser cada vez mais desenvolvida. Ou seja, como é que você faz liderança e confia que o teu colaborador está gerando o resultado? Porque ele, de fato, está contribuindo. Como é que esse colaborador faz parte do processo? Como é que você faz o seu colaborador sentir parte integrada do processo? Como é que ele entende que a parte do que ele entrega é fundamental para a empresa global? Como é que ele entende qual é o objetivo da empresa, onde a gente está, onde que a gente vai chegar e o como consegue chegar lá? Ele entende em que parte do processo realmente vai gerar valor. Ele puxa para ele entende que ele está, de fato, pegado ali para o que é a empresa, o trabalho que ele está executando. A gente pensar em competências comportamentais e modelos, hoje, a gente olhar para mais jovens também, bem mais eu, ou os que estão com a minha idade, mas que têm modelos mais atuais, a gente não só receber salário, a gente quer perceber que está deixando realmente pegado, está gerando de valor. E liderar esse profissional com essa visão é, de fato, um grande desafio. Como é que a gente consegue fazer as pessoas continuarem engajadas, não é mais robô, só mais salário, ou mais tempo de empresa? Legal. Eu sou executivo de uma empresa, né? Você sabe disso. Estou vivendo nesse momento. Aqui atrás de mim tem uma janela, aqui do lado tem uma parede. A minha parede está parecendo de presidiário. Eu estou fazendo xizinho nela. É minha 13ª semana em casa. Então, eu estou vivendo na prática isso que você está dizendo. Seja como colaborador de uma empresa, seja como líder de uma equipe, né? As dificuldades, os desafios que nós estamos enfrentando agora. Mas dando um passo atrás e pensando no antes-Covid, vamos chamar assim, eu lembro que eu era muito convidado, especialmente por algumas universidades, algumas associações, sindicatos, para falar um pouco sobre o perfil do profissional na era digital, né, o futuro do trabalho. Muita gente, apesar da minha especialidade ser
em liderança e gestão de pessoas, as pessoas sempre me procuraram também para pedir ajuda sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional. E eu tentava fazer a seguinte reflexão. Nós estamos falando, e eu trabalho como executivo, inclusive um parênteses aqui, eu trabalho numa multinacional de tecnologia, ou seja, eu respiro tecnologia. Eu não sou uma pessoa de tecnologia, eu sou da área administrativa financeira, mas eu estou lá no dia a dia, então eu conheço para onde que a tecnologia está indo e o que a minha empresa, assim como os concorrentes, tem hoje disponível no mercado. Então a gente está na área digital, está vendo todo o avanço tecnológico e está percebendo duas coisas. De um lado, o profissional ou o empresário que olha para o avanço tecnológico e fala: não, isso não é comigo, não vai chegar aqui no meu bar, não vai chegar aqui no meu restaurante, não vai chegar aqui no meu escritório de advocacia, na minha clínica médica. Isso aí é coisa dos caras lá de TI. É do Bill Gates, é do Steve Jobs, é para banco, é para telefonia. Aqui não chega. Então tem esse pessoal que era descrente. E tinha o profissional que entendia que o avanço tecnológico não poderia substituir a atividade que ele fazia. Então, o cara que chega de manhã, como você falou lá, bate um cartão, faz um trabalho rotineiro, braçal, repetitível, e vai embora às 5, 6 horas da tarde, bate o cartão e acha que aquilo vai ser aquilo o resto da vida. Né? Não se preocupou em evoluir, em buscar mais conhecimento, de automatizar processos que ele mesmo fazia, ou seja, deixa eu buscar melhorar a minha atividade antes que alguém venha e faça por mim, né? Esse era o panorama que nós tínhamos antes do Covid. E eu costumava dizer o seguinte, e aí eu era bem duro, eu sou, nas palestras, quem já me viu sabe disso, que às vezes eu dou umas porradas no empresário, no líder, e quando eu tenho que dar no colaborador também, para dar aquele choque de realidade. Eu falava assim, pessoal, não é o computador, não é o robô, não é a automação que vai roubar os nossos empregos. Sabe o que está acontecendo? Nós, seres humanos, estamos nos tornando robôs. E eu explico. Eu subo no prédio onde eu trabalho, um prédio corporativo em São Paulo, que deve ter naquela torre, sem brincadeira, umas 4.000 pessoas. Deve ter uns 8 elevadores que cabem mais de 20 pessoas dentro. Então você imagina a loucura de gente subindo e descendo o tempo todo. Quando eu entro nesse prédio e não tenho a pachorra de dar um bom dia, um sorriso para ninguém que está do meu lado, esperando o elevador, dentro do elevador, quando eu entro na minha empresa, que a pessoa pode falar assim, Marcelo, mas você não conhece os caras dos outros andares, das outras empresas? Tá, vamos fingir que tudo bem. Mas eu entro na minha empresa, eu não consigo dar um bom dia para recepcionista. Aí eu vou para o meu departamento, para a minha área, onde eu sento com a minha equipe, fico lá 8, 10 horas. Eu não dou um bom dia, eu não dou uma boa noite, uma boa tarde quando eu vou embora. É só cabeça baixada, computador ou então olhando no celular. Me diga se eu já não estou me tornando robô com um comportamento como esse. Então as pessoas estavam deixando o lado humano de lado no pós-Covid. E o que eu acho legal Deixa eu usar a frase certa, senão isso aqui vai... Vamos cortar só esse trecho e vão me estraçalhar. A pandemia, o Covid é péssimo. Tem muitas pessoas ficando doentes e morrendo. A gente não gosta disso, não está feliz com isso. Mas de todo problema, de toda crise, nós temos que tirar aprendizados. E uma coisa que eu acho importante que está acontecendo com o momento que nós estamos vivendo é que nós estamos revendo nossos valores em relação a gente, porque a gente estava perdendo isso no antes Covid. Você concorda? Super concordo. Na verdade, eu acho que tudo na vida da gente, que seja profissional, que seja corporativo, ou que seja a vida e relação que a gente tem de amizade, enfim, família, o que for. Acho que tudo que acontece ruim, ele só vale se a gente tiver algum aprendizado. Essa situação que a gente está vivendo hoje, que é ótica e é mundial, claro, a gente tem poder, nós, né, pobres mortais, não somos cientista que vai conseguir encontrar, infelizmente, de poder colaborar um pouco mais. Eu consigo colaborar com um pouco. Como é que eu consigo colaborar? Entendendo como é que eu ajudo, por exemplo, a pessoa do bairro perto de mim, que está numa situação um pouco complicada, e aí eu vou fazer, eu recomendo comprar alguma coisa assim para ajudar. E dentro do mundo corporativo, como é que eu me reinvento? Então, eu acho que é um momento para a gente olhar e se reinventar e entender modelo de tudo. E a gente se questionar. Eu estava, coincidentemente foi ontem, o Jeff Bezos
considera inteligente, ele considera inteligência, o coeficiente de inteligência, ok? Ele considera inteligente a pessoa que assume que erra e que tem a coragem de falar, olha, o que até ontem, ou até, sei lá, 5 minutos atrás, era o melhor que eu podia fazer. E agora eu penso diferente. Eu super achei fantástico aí, porque é a ideia do aprender, desaprender, reaprender. Então, quando a gente tem momentos caóticos, que seja a crise na empresa, que seja a gestão de crise, né? Seja lidar com o cliente, seja lidar com o corporativo, lidar com um líder, presidente de uma empresa extremamente complexa, enfim, o que for que a gente tenha desafio, só vai valer a pena para que a gente cresça como ser humano, como gestor, como o que for, se a gente pegar daquilo e ter algum aprendizado. E esse momento, se a gente olhar para isso dessa maneira, com certeza a gente vai, né, nós vamos sair melhor. Então, olha só, você começou comentando a dificuldade que a gente tem hoje, todo mundo acessando o Wi-Fi ao mesmo tempo. Olha a super oportunidade que a gente tem de conseguir, neste momento, empresas que trabalham isso, pensar em como remodelar tudo. Porque se estava bom agora, a partir de agora não vai ter mais. Porque a tendência é que muito mais gente em casa. E a gente vai começar a ficar muito mais eficiente com relação à qualidade desse serviço. Até então estava ok. Porque a gente vai precisar ter calls de qualidade, lives de qualidade, para que esse tecnológica nos atenda melhor do que atende até agora. E até agora, agora a gente precisa o quê? De modelos novos para um mundo novo. Você tocou num assunto bem interessante e fica aqui o alerta para os empresários, empreendedores que estão nos assistindo ou venham assistir. Em meio a essa crise, gente, o dinheiro não sumiu. Ele está trocando de bolso. E por que ele não está no seu bolso, mas está no bolso do vizinho? O que o seu concorrente está fazendo que você não está fazendo? Eu tenho visto uma enxurrada de empresas que já estavam, na verdade, atrasadas, mas pelo menos estão se movendo em relação ao delivery, em relação aos aplicativos, em relação a ter a sua marca, a sua empresa nas redes sociais, coisa que eles não faziam. Era um tipo de venda passiva. Eu abro a minha loja, eu abro o meu restaurante e as pessoas vêm e consomem. Agora, com tudo fechado, eu não sei quem é o meu cliente, eu não tenho um CRM, eu não tenho contato do meu cliente. Então, os empresários estão tendo que reaprender, como você disse, né? Tem coisa que a gente vai jogar fora, desaprender e reaprender um novo jeito de fazer negócio. Vendendo pela internet, vendendo pelas redes sociais, se posicionando para que seja conhecido, gerando relacionamento e empatia com o seu cliente. Eu acho que a gente tem muita coisa a ganhar pós-Covid, especialmente na questão dos serviços, né? Uma internet de qualidade, um serviço de entrega melhor. Você ainda vai no correio. Outro dia eu tive que ir no correio e me perdoem os amigos do correio, mas é assim, é uma calamidade, é uma decepção. Assim, o nível de atendimento, parece que eu estava vivendo há 30 anos atrás, sabe? Então, essas coisas de entrega precisam ser mais ágeis. A gente precisa ganhar velocidade nisso. Ganhar velocidade nos órgãos governamentais, abrir uma empresa, fechar uma empresa, abrir uma filial, fazer um registro de um documento num cartório. Tem muita coisa burocrática que vai precisar também passar por uma evolução. Eu queria pegar um gancho aqui. Olha, que você falando, eu lembrei, e eu quero a sua opinião a respeito. Há 2 anos atrás, a gente nem imaginava a Covid, imagina. Há 2 anos atrás, eu dei uma entrevista para o jornal Correio Brasiliense. E essa entrevista no jornal Correio Brasiliense, o tema da entrevista foi um tema provocativo, que dizia assim: o futuro do trabalho é no modelo diarista. Eu dando a entrevista para o jornal Correio Brasiliense. E aí, na entrevista, eu discorria que eu acreditava naquele momento, Marcelo, de que no futuro as empresas passariam a contratar as pessoas de forma parcial. Então, Marcelo, 5 dias por semana é muito, eu preciso de você só 3. Só que, obviamente, eu vou reduzir o seu salário em 2/5. Você vai receber pelos 3 dias de trabalho. Marcelo, eu preciso de você 1 vez por semana. Marcelo, eu preciso de você meio período. E o que eu estou vendo neste momento de Covid que nós estamos vivendo é que muitas empresas, para sobreviver, para manter a equipe, inclusive empregada, estão fazendo isso. Redução de jornada de trabalho. Algumas trabalham meio período, outras trabalham menos dias da semana.
Você acha que isso pode ser uma tendência a futuro? Com certeza, eu realmente acredito que sim. A gente vive uma tendência que já vinha antes, né, né, de era freelancers. Eu, por exemplo, tenho pessoas que prestam serviços para mim, eu não tenho ninguém contratado CLT. Gente, eu não estou contra, não é isso. Mas qual que é o novo modelo? Essas pessoas trabalham para mim e trabalham para outras pessoas. Elas trabalham para mim um combinado de horas que eu preciso daquele determinada atividade, uma determinada atividade que seja criada determinada, e eu pago por horas de trabalho, eu pago por jobs, eu pago da maneira como eu mando. Da mesma forma como eu também trabalho hoje. Hoje eu não trabalho mais CLT. O que eu faço? Eu trabalho e recebo por hora. Você me demanda, pessoa física ou pessoa jurídica, você paga exatamente a hora do meu trabalho. Para mim, isso é uma super... Agora, eu queria aproveitar também, aí já pegar um gancho do que você falou, e eu queria dar uma provocação aí para quem está ouvindo a gente. Olha, você sabe exatamente qual é o seu trabalho? Qual é o teu negócio? Qual é o teu business? Porque se a gente olhar aquele modelo acadêmico de Kotler, né, sei lá, marketing, a gente falava que quem fazia roda de madeira achava que fazia roda de madeira. Quem entendeu que, na verdade, não fazia uma roda de madeira, mas fazia sei lá, negócio, fazia com que o veículo de locomoção andasse e rodasse, ele migrou para o pneumático, sei lá, como é que chama agora, né? Pneu, né? Beleza, enfim. Porque ele entendeu que, de fato, o negócio dele não era roda de madeira. Se a gente tem que ter o melhor da crise, a gente tem que reinventar, que é o aprender, desaprender e agora reaprender. E a gente está exatamente no história de desaprender e reaprender, que tem muitos certos e muitos errados, e depois cada um cria o seu modelo da coisa acontecer. Aí eu pergunto, qual que é o teu business? O que realmente você faz? Será que você acha que é o negócio, é o teu negócio? Será que não é hora de até rever qual que é o teu business? Vale a dica aí, para a gente começar a... É uma ótima pergunta. Realmente, para tirar as pessoas da zona de conforto, né? Muitos que acham que vendem determinado produto, mas aquele produto não é o fim. Aquele produto ele faz parte de uma cadeia para se chegar em algum lugar, né? E aí eu estava conversando com um colega, não vou citar o nome em respeito a ele. De um tempo para cá, algumas atividades surgiram assim, né? Seja pela falta de desemprego ali de 2014, né? Aquela crise, e alguns negócios começaram a borbulhar ultimamente. Muita gente foi para o Uber, né? Porque não tinha uma alternativa de trabalho e foi para o Uber. E agora está tendo que se reinventar no Uber também, porque com menos gente na rua, menos gente pegando táxi e Uber. E tem muita gente que eu conheço, muita gente mesmo, que optou por abrir lojas de bolo, de pão, coisas caseiras, sabe? Estilo da casa da vovó, para tentar sair um pouco da padaria tradicional, do supermercado e trazer um pouco daqueles valores do passado. E tem muita gente ganhando dinheiro, indo bem com isso. Pois bem, eu estava conversando com uma pessoa que tem uma loja dessas de bolo e que ia muito bem até o pré-Covid. E aí, conversando com ela, eu falei, escuta, como é que você está fazendo agora, né? Porta fechada, não está vendendo? Ele falou, não, eu estou nas redes sociais, eu estou fazendo o sistema de delivery, nossas vendas caíram, é verdade, mas a gente está conseguindo ainda tocar e vamos esperar que logo a gente possa abrir de novo a loja. E aí eu falei para ele algo para fazer conexão com isso que você falou. Eu falei, cara, você tem que pensar que quando a pessoa compra um bolo aqui na sua loja, ela não está comprando simplesmente um bolo. Esse bolo, e eu vim do ano passado de um treinamento que eu fiz na Disney, esse bolo faz parte de uma experiência. Ninguém compra um bolo na sua loja para comer esse bolo com um copo d'água. Esse bolo vai fazer parte de um café, de uma mesa posta com outros itens, café, leite, pão, requeijão, queijo, não sei. Mas é uma mesa onde uma família, algumas pessoas vão sentar e comer. E acharam por bem comprar um bolo, porque esse bolo certamente remete à infância, remete a alguma coisa que lembra aquela família, aquela pessoa de momentos dela. Você precisa entender que então você faz parte de uma cadeia muito maior. E como é que você faz para gerar valor agregado ao seu bolo? Legal, você está nas redes sociais, você aplicou o sistema de delivery, ótimo.
mas será que você vende só o bolo? Será que você também não teria que vender o café? Será que você não teria que vender o bolo em outras formas? Porque hoje você vende o bolo pronto. E se o cliente quisesse ter o prazer de assar o bolo? Você poderia fazer a massa pré-pronta e mandar para ele de um jeito, numa forma? Aí comecei a inventar, né? De uma Sim, forma que sim. o cara pega ali, tira do saquinho, coloca no forno lá e está na instrução, 10 minutos. E ele vai ter o prazer de sentir aquele cheirinho do forno saindo da casa dele e não da sua loja. Muda seu mindset, pensa fora da caixa. Porque é o que você falou da roda. Não é a roda pela roda. A roda vai aonde? Vai fazer o quê? Eu falo muito pro pessoal do Cresce, imobiliárias. Eu falo, gente, quando vocês estão no ramo do imóvel, quando um cliente vai comprar um apartamento, uma casa, vocês não estão vendendo parede e concreto, vocês estão vendendo o sonho de uma família. Isso é muito, muito forte. E uma pessoa que compra uma casa, um apartamento com você, ele vai ter que pintar, ele vai ter que colocar gesso, vidro, mármore, ele vai mexer com decoração, com um monte de coisa. Por que você só vende o imóvel para esse cara, sendo que ele precisa de tantas outras coisas? Por que você não acopla tudo e faz um serviço mais completo para ele? Eu acho que nós, como profissionais, temos que pensar assim também, né? Não é só o meu trabalho pelo meu trabalho, mas o que eu posso fazer de adicional a ele? Ou entender o meu dentinho de engrenagem, que é o que eu faço, vai dentro de um motor que é a empresa, que tem algo muito maior que está fazendo, às vezes, como no meu caso, uma empresa de tecnologia. O que a gente faz para um banco. E por que eu faço para o banco? Para o banco, no final das contas, atender você e eu como pessoa física. Então, entender todo o contexto, eu acho que o profissional do futuro, ele tem que ter essa cabeça mais aberta para entender o papel dele dentro de um todo, correto? Super correto. Inclusive, eu costumo falar assim, na verdade, os profissionais do aula de vendas também, e a gente fala muito sobre as pessoas hoje elas não compram nem mais produtos, nem mais serviços. Elas compram soluções de problema. Então, por exemplo, se eu estiver aqui conversando com você, outra coisa, e alguém de uma operadora que não é a sua te ligar e quiser te vender alguma coisa, você vai falar, gente, disse para essa criatura que eu quero mudar de operadora. Ou seja, a gente manifestar um interesse de querer comprar alguma coisa. Como é que eu descubro que a gente chama imaginador, né? Qual que é a dor do meu cliente? Que de fato eu consigo vender para ele? Ouvindo, perguntando. E aí a gente volta para o início da nossa live, que é aquela história. O quanto de genuíno é eu escutar o outro? Quanto de genuíno é eu perguntar e eu me interessar? Como você falou daquela pessoa que está lá no elevador e quer conversar com ninguém. Se ela conversar com alguém no elevador, conversar com alguém dentro da empresa dela, perguntar para o cliente, de fato, o que é que ele está querendo comprar, e aí dando até o teu exemplo de área, quando alguém te falar assim, não, casa confortável, legal, e para você é confortável, porque para mim é uma coisa, para você é outra completamente diferente. Começo a desenhar quem é o meu cliente, o que ele está procurando, qual dor que a gente fala, essa necessidade, e como é que eu atendo, já que ele não está comprando um bolo, ele está comprando uma experiência. E aí eu consigo entender o que de fato eu gero agregado a essa experiência, ainda muito mais experiência, muito mais parecido com aquelas. Ou de repente, sei lá, eu vou dar o exemplo de qualquer outra coisa aí, não sei. Eu falo muito de tênis, né? Vem um cliente para começar a pensar muito o que ele quer ali, quando eu descubro, e eu tenho que de repente ficar falando, não, que a gente, como empreendedor, né, a gente como executiva, às vezes fala, não, esse tênis tem outras cores, olha, ele tem amarelo, ele tem vermelho, e o cara tá pensando em amarelo, ou em performance. Só vou saber o que perguntar. De fato, as pessoas hoje, elas não querem interagir, a gente acha, sabe qual é a solução do nosso problema, outros que a gente vê produto por vender, e a gente, de fato, não se interessa em saber o que o outro vai comprar e o que o outro está buscando. Experiência também, né? O tempo passa tão rápido que eu já não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado. Eu dei uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo e eu falava nessa entrevista sobre a importância de ter um plano B. E eu embasava esse argumento conectado ao outro do modelo diarista, né? Onde eu acreditava e continuo acreditando que as pessoas ao longo da carreira terão mais de uma atividade remunerada ao mesmo tempo. Não significa que
Então, eu trabalho aqui, vou trocar de emprego, vou trabalhar em outro lugar. Isso já é natural, sempre foi. Eu digo que enquanto eu trabalho aqui, eu também posso ter paralelamente uma outra atividade aqui, uma outra ali, uma outra aqui, assim. E o teor dessa entrevista dizia assim, tenha o plano B, o plano C, o plano D, quantos forem, paralelamente ao seu plano A. Porque é aquela história de todos os ovos na mesma cesta, né? Hoje você tem, amanhã você não tem. Então, isso serve para o empresário que está nos assistindo, para o colaborador que estava trabalhando numa empresa e, de repente, a empresa fechou. O empresário tinha um produto, tinha um serviço e esse serviço não existe mais. O mercado mudou, ele não entendeu que mudou. Então, é o tal da matriz BCG, né? O ciclo de vida dos produtos. E nós, o nosso serviço, o nosso conhecimento também não deixa de ser um produto que tem um ciclo. Será que um cara que for começar na faculdade hoje e vai ser o CFO daqui 15, 20 anos, não sei, as aptidões, o que precisa para ele é exatamente igual ao que eu tenho hoje? Claro que não. Tudo muda. Então a gente precisa estar se reinventando o tempo todo. O que você acha dessa história do plano B? Pensando no trabalho do futuro, as pessoas devem ter um plano B, um plano C, enquanto tem um plano A? O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que sim. Na verdade, eu faço isso. Então, hoje o que acontece? Eu atendo pessoas que me procuram por conta de gestão de carreira, quando é bacana fazer isso e quando eu posso gerar valor. Eu trabalho com empresas, por exemplo, que me procuram porque querem entender relevância, visibilidade. Então, acaba que eu acabo com uma pessoas diferentes, pessoas físicas, pessoas jurídicas. E o meu trabalho, ele não tem rotina. De manhã eu falo de gestão de carreira, de repente dando sei lá, uma orientação de como você pode ter como pessoa de uma relevância no LinkedIn, fazer um modelo totalmente diferente ali, enfim, de posicionamento. E eu acredito muito que sim, a gente tem que entender de fato qual é o negócio, como é que eu gero valor e se esse gerar valor passa muito mais de uma coisa, a gente faz de fato sim. E se for realmente alguma coisa completamente diferente, que seja um plano C completamente diferente, independente, faz assim. Isso vai ficar muito mais fácil que a gente tiver coisa do dia a dia, a era do freelance. Ou seja, eu, menina, trabalho e às vezes eu falo, olha, horas, você a gente quer contratar essa hora dela porque ela pode gerar valor para você fazendo determinada coisa, para mim está dois. E ok. E aí eu falo assim, e aí, Jéssica, que ela chama Jéssica, deve estar ouvindo. E aí, bem, você está conseguindo, está administrando bem? Como é que está se organizando? Passar por uma organização, pegar o seu dia, jogar, eu treino, eu organizo o meu dia, o que eu tenho para fazer, que horas eu tenho livre, como é que eu atendo a Lúcia, então como é que eu atendo a Lúcia, como é que eu vou atender esses meus 2 outros clientes, em que momento se eu tenho que fazer as atividades quebradas. Então, a questão da organização também, que é uma competência, né, super importante, que a gente tem que desenvolver, um skill que a gente tem que aprender a desenvolver, se a gente não tem, vai fazer com que eu otimize meu tempo, otimize a minha vida para eu conseguir ter mais valor ali no final do dia, de forma organizada, entendendo prioridade, falar de matriz de Eisenhower, né? O que é importante, o que é urgente, como é que eu jogo lá no Trello, como é que eu priorizo, e eu levo esse meu dia, e como é que eu consigo fazer mais de uma atividade, fazer mais de um plano, né, ao mesmo tempo, entregando e gerando valor em todos eles, gerando aí um leque de coisa que eu consigo, enfim, compartilhar e gerar valor. Mas gerar valor, aí voltando para comentar rapidamente para passa muito para uma outra inquietação que eu vou trazer aqui para quem estiver nos escutando e for líder, for, enfim, dono de empresa. Você realmente compartilha com o colaborador o que de fato você espera que ele faça e o que dentro das atividades dele, competências técnicas, ele pode gerar de valor para a empresa. Tem consciência disso? Porque quando a gente consegue ter consciência de como eu gero valor, eu consigo ficar muito mais engajado. Se você consegue colocar para o colaborador, falar olho no olho, agora não olho no olho, mais ou menos digital, você consegue falar o que você espera dele, não em termos de entrega durante o dia de atividades, um checklist, mas maiores, né? Entregas de valor agregado para a empresa, para o seu negócio. Ele consegue entender como é parte daquele processo e como é que ele consegue te contribuir. E se você
escutando e você é colaborador e você não sabe ainda isso, fica outra inquietação. Puxa uma conversa aí com o teu líder, com o teu gerente, e pergunta para ele. Não é uma tarefa que você tem que entregar. Que valor ele espera que você entregue. Até para que você consiga organizar e opinar. Quer dizer assim, que a gente, enquanto dono de empresa, enquanto gestor, enquanto diretor, a gente tem a visão da estratégia. Mas quem sabe, de fato, a tarefa, né? Como realizar melhor cada tarefa é quem operacionaliza. Ou seja, eu converso com o meu colaborador e eu escuto genuinamente como ele conseguiria gerar mais valor com aquela tarefa e eu pego aquilo junto com a minha estratégia, faço um bolinho ali e consigo otimizar e até implementar coisas diferentes da minha empresa, com certeza eu vou, enfim, vou ter muito mais gente pensando em estratégia e dar valor eu sozinho. E eu vou ter pessoas muito mais motivadas sendo parte para você, Marcelo. Legal. Agora você entrou na minha praia. Essa questão de liderar pessoas, gerir pessoas é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Eu trabalho, não pinto o cabelo não, mas eu já trabalho há mais de 25 anos, já sou líder há mais de 15 e já lidero pessoas, seja localmente, como até em outros países, já faz algum tempo. Duas coisas acontecem na grande maioria das empresas. Os dois principais problemas ou dores, como o pessoal gosta de falar. São os colaboradores que reclamam do seu líder direto e acabam deixando a empresa por conta do líder e não por conta da empresa. Isso é muito triste, né? Eu sempre converso com a minha equipe e falo, gente, se vocês receberem uma oportunidade de emprego sensacional, ainda assim, vem conversar comigo. Deixa eu avaliar com você se aquilo que você está olhando dessa posição, ela é boa mesmo, porque eu também já cometi erros na minha carreira enquanto jovem, de trocar uma empresa por outra, às vezes por R$ 500, e não olhar um contexto geral, o segmento da empresa, a atividade que eu ia exercer, os benefícios, aonde era a empresa, o horário de trabalho, enfim. E quando eu me vi, na verdade eu troquei 6, não por meia dúzia, eu troquei 6 por 5. Então eu tenho esse nível de intimidade com a minha equipe, porque a pior coisa que poderia acontecer para mim enquanto líder seria saber que um colaborador deixou a minha empresa por minha causa, por uma má postura minha, uma má gestão minha. Então, eu não aceito isso de forma alguma. Mas, infelizmente, muitas empresas perdem bons colaboradores por causa da sua liderança. E, junto com isso, tem um segundo grande problema nas empresas que você citou, que é o problema da comunicação. Não tem alinhamento de expectativas, a informação que é discutida aqui no nível máximo da empresa não desce. Então, o chão de fábrica, o operacional não sabe o que está acontecendo, para onde que a nossa empresa está indo. Você imagina num momento como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de muita gente trabalhando em casa, o colaborador não sabe se ele vai ser mandado embora amanhã ou não, se a empresa está indo bem ou não. Isso é inaceitável. Os líderes têm que passar esse tipo de informação para os seus colaboradores para dar um mínimo de conforto. Porque um colaborador com medo de perder o emprego, ele jamais vai render 100% da sua capacidade. Então, cabe ao líder dar esse conforto para o seu colaborador. E como é que faz isso? Através da comunicação, através da empatia. Eu hoje, com a minha equipe, eu posso ser bem sincero para os nossos ouvintes aqui, eu estou tendo zero problema com relação à comunicação, com relação à produtividade. Mas por quê? Marcelo, você fez alguma coisa diferente nesse momento? Não. Eu fiz o dever de casa antes. Eu sou um cara que conheço a minha equipe. Eu tenho relacionamento com a minha equipe. Não é só cara crachá. Não é aqui o chapéu do diretor e os outros são subalternos. Não. Nós somos colegas de trabalho. Cada um num papel diferente neste exato momento. Mas todos seres humanos. Todos com necessidades diferentes. Então, a hora que eu tiro o meu crachá e mostro para o meu colaborador que eu sou pessoa física igual a ele, eu tenho dívida, eu tenho filho para criar, eu também tenho dor de barriga, né? Então eu me humanizo, eu abro a porteira para que ele também possa contar dele para mim. Quando isso acontece entre líder e equipe, o nível de engajamento vai lá em cima. Então, no momento agora que a gente está isolado fisicamente, nós não estamos isolados mentalmente, em termos produtivos. Como você disse lá no começo da live, eu estou pouco me importando se meu colaborador vai ligar o computador às 8 ou às 9.
se vai trabalhar até as 17 às 18. Eu estou preocupado se a atividade que ele tem comprometida para entregar no dia, ele vai entregar. E eu sei que ele sabe disso, porque minha equipe é uma equipe que está formada, né? Formada por mim, está engajada, todos com responsabilidade. E aquilo que porventura um deles não saiba ou precisar de ajuda, vai levantar a mão e vai pedir ajuda do outro sem nenhum problema, porque eu mesmo faço isso. Então, é pelo exemplo, né? Você influencia através do exemplo que você dá. Olha, eu queria só, assim, a gente tá quase, né, caminhando aí para o final, mas eu queria muito, muito ter a oportunidade de fazer 2 comentários de 2 coisas que você comentou que é super relevante. Uma delas é isso mesmo, realmente as pessoas acabam em grande, um número absurdamente grande, saindo das empresas por conta das lideranças. Isso é uma coisa que tem que ser revista. Agora, outro ponto que é, você está desempregado, está num problema, pode ser demitido, é muito complexo, mas eu pergunto sempre para quem me procura, enquanto pessoa física que quer colocar, ou mesmo que seja empregado, então, o que você quer a curto, médio e qual tipo de empresa você é? Empresa, a gente compartilha dos valores. Porque senão, a gente voltando lá para isso da live, o que acontece? Se você é contratado e demitido por valor, é porque seus valores não batem, competências comportamentais, é porque as competências não batem, o comportamento não bate os valores da empresa. Então, às vezes, a gente está muito confortável na empresa, a gente, sei lá, cansou da mesma rotina, pensa em sair, ou quer sair para um novo desafio, seja lá qual for o motivo, vale a pena pensar que você realmente não pode mudar um 6 por 6 ou um 6 por 4, tem 6 por 5. E aí a gente tem que olhar, sim, se a empresa é uma multinacional, uma empresa brasileira, qual é a origem dessa empresa, que segurança vai ter, que tipo de forma se olha esse colaborador, se é mulher ou não é mulher, como é que se lida com o horário de trabalho, enfim, como é que funciona isso da empresa e como é que, de fato, eu consigo gerar valor e eu consiga ser feliz fazendo o que eu estou fazendo. Não sei se cortou uma congelada. Não, a nossa internet ela tá um pouco ruim hoje. A gente pede até desculpa aqui para os nossos ouvintes. Isso é problema técnico, né? Eu sou músico também. Já aconteceu de eu estar tocando, fazendo uma apresentação e acabar a luz. Então tem coisas que acontecem que fogem ao nosso controle. Mas eu consegui te entender muito bem. Concordo 100% com o que você está falando. Inclusive, isso está apoiado pelo estudo do Jim Collins, né? Professor lá de Harvard, que diz que, como líder, eu tenho que primeiro entender a cadeira, a posição, e depois buscar a pessoa certa para aquela posição. Todas as vezes, eu tenho uma sina, digamos assim, eu estou na minha 6ª empresa na minha carreira. Todas as vezes que eu cheguei em alguma empresa, eu recebi o seguinte recado: olha, essa aqui é a sua equipe, fulano é assim, fulano é assado, tal, mas tem aquele ali, olha, a gente ia até mandar embora, mas a gente achou melhor você avaliar e qualquer coisa você manda. Aí eu fico assim, caramba, não tiveram coragem de fazer, deixa para eu ser o vilão, né? Mas tudo bem, deixa comigo. Aí eu vou, começo a conhecer a equipe, tiro o crachá, me humanizo, busco ter empatia pela pessoa, gerar um relacionamento. Invariavelmente, eu descubro que a pessoa que estava rotulada, o famoso X nas costas, que o pessoal falava que não servia, que não prestava, na verdade estava na cadeira errada. Todo mundo é bom em alguma coisa, mas o líder, o empresário, às vezes contrata a pessoa com o perfil errado. Você precisa de um vendedor, um cara super extrovertido, comunicativo, aí você coloca um cara analítico. Vai dar certo? Não vai. Você precisa de uma atividade que o cara precisa ler o dia inteiro, mas o cara gosta de falar. O cara vai ficar maluco olhando para o computador. Então, e aí, de novo, minha esposa fala assim: Marcelo, você bate muito no empresário e no líder. Mas é assim, acorda líder e empresário. Você tem que aprender a contratar melhor. Se você não sabe fazer, contrata uma profissional especializada como a Lúcia, alguém para te ajudar, te orientar a olhar o perfil da cadeira, em primeiro lugar. O que você precisa para a sua empresa? Para depois sair buscando. Não é só um currículo bonitinho escrito no Word. A gente precisa ter as pessoas certas no lugar certo, porque só assim a gente vai ter uma equipe de alta performance. Hoje, Lúcia, as empresas perdem cerca de 18% da sua capacidade de lucrar mais por conta de ter pessoas infelizes trabalhando com elas. Olha que tristeza. E por que a pessoa é infeliz trabalhando naquele trabalho? Porque ela está fazendo algo que ela não gosta.
Não é o perfil dela, mas ela está lá porque, em vez de ficar desempregada, ela está fazendo aquilo, né? E aí eu intitulo a pessoa de incompetente, a pessoa finge que está trabalhando às 8 horas lá, como você disse, mas não está. E todo mundo perde nessa brincadeira. E uma outra coisa que eu também está caminhando, mas eu adoro deixar coisas, fazer umas reflexões. E aí eu queria também aproveitar para fazer esse comentário aí para o povo inquieto aí que está escutando. A gente também costuma falar muito que a gente sabe fazer a gestão da gente mesma, para depois a gente liderar a equipe, para depois a gente liderar. Então, como a gente, voltando lá para o início da nossa conversa, que aliás, é super agradecida, maravilhosa, queria que tivesse 3 horas, eu adoro falar, demais. Mas olha só, se eu não aproveito e desaprendo agora, reaprendo, tenho a aceitação do erro, não é aceitação, mas é a aceitação de que a gente vai errar sim até acertar nesse momento, porque é um monte de coisa, e ver o que de fato, esse modelo onde eu estou e o modelo que a gente vai criar, como conseguir fazer a gestão do outro e como é que eu vou conseguir fazer a gestão da minha empresa. Então eu tenho que olhar para mim, olhar e falar, olha, e lembrando do Jeff Bezos de novo, que a gente já citou aqui hoje, mas olha, como é que eu olho e falo, putz, aquilo que eu pensava é assim, aquilo que eu estava errado, eu preciso criar um modelo agora, e eu vou fazer isso olhando para e mudando a mim mesmo, para depois eu olhar e ir lá conversar com meu colaborador, genuinamente, o que tem a falar, o que ele tem a agregar, para ele, o quão importante aquilo que ele faz é dentro do processo. Aí eu muito mais preparado, com muito mais informação para o estratégico que eu tenho e fazer de fato a gestão da empresa. Está muito conectado, mas passa tudo muito pelo ser humano, que você comentou no início da live, que a gente está robotizando. Como é que eu volto para o modelo que a gente fala meio que de low summaries, né? De voltar a comprar bolo? Como é que eu vou para o pequeno? Como é que eu saio daquela grande, da coisa e enxergo, mesmo dentro de uma multinacional, cada um como uma pessoa está sentada ali, também sou uma pessoa que está sentada ali e tem dificuldades, tem facilidade. Vou adiante, né? Eu quero fazer um parênteses aqui para o público que está nos assistindo, com um gancho que você falou rapidamente, que é assim, gente, na medida do possível, fique em casa, né? Hashtag fique em casa. Mas também, na medida do possível, compre do pequeno empresário aí do seu bairro, o tal da loja do bolo, a padaria local, a mercearia, o seu amigo que é comerciante, a outra que vendia roupa. Não que os grandes não precisem, mas os grandes, teoricamente, deveriam ter mais fôlego para suportar por mais tempo esse momento difícil que nós estamos vivendo. Mas muitos dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, pequenos empresários, estão quebrando, estão com dificuldade. Então, assim, só para fechar esse parênteses, ajude também. É uma forma de você ajudar o próximo, esse seu colega, esse seu vizinho, é comprando dele, adquirindo os produtos dele nesse momento. Eu queria pegar o gancho, chegando aqui quase no final, te dando a palavra para a gente encerrar, é que tem coisas que, de fato, eu tenho que assumir que eu estava errado, né? Ter a humildade de falar, não funcionou assim, não funciona mais, e eu tenho que mudar, né? Tem coisas que eu estava fazendo errado. Agora, tem coisas que dava dando certo, mas hoje não dá mais. Então, eu vou precisar mudar também, porque aquilo que funcionou já não funciona mais. Então, é o tal do se reinventar, né? Aprender a fazer algo de uma forma nova, mais rápida, mais barata, com menor custo. É isso que as empresas precisam. Na sua casa, você não está gastando menos hoje? Eu estou gastando menos. Eu estou gastando menos combustível, menos pedágio, estou comprando menos coisas consumistas. Eu não preciso. Para que eu vou comprar mais camisa social se eu não estou indo trabalhar no meu escritório? Então a gente tem que, como empresário, como pessoa física, também aprender a fazer as coisas mais rápidas, mais inteligentes, mais baratas e com menor custo. O que você falou agora há pouco, eu acho que essa frase nem deve ser dele, mas eu escutei uma vez do Bernardinho isso, dizendo que ele, como técnico da seleção brasileira de vôlei, em determinado momento, ele teve que desaprender a forma de liderança. Você não está me ouvindo, é isso?
A Lúcia não está me ouvindo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. E agora? Para saber se alguém está me ouvindo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Se vocês estão me ouvindo, a gente está chegando no final da live. Dá um joinha aqui para mim, para a gente concluir a live e saber se você está nos ouvindo ou não. A Lúcia não me ouve. Lúcia, fala você alguma coisa. Olha, a RCS Rangel disse que me ouve. Eu acho que talvez seja com você, Lúcia. Obrigado, Simone, também, que está aqui conosco. Eu acho que a internet da Lúcia, de fato, que talvez tenha caído, não sei. É a sua internet, Lúcia. É. O pessoal aqui está dando joinha de que está me ouvindo. Então, me ouvem. Você, a gente não ouve. Mas tudo bem, não tem problema. Eu quero agradecer a sua presença. Obrigado pelo... Vamos fazer aqui... Eu não sei linguagem de sinais. Se alguém tiver aqui e puder nos ajudar, mas foi um prazer estar com a Lúcia Torres aqui conosco. Nós vamos fazer outra live. A live de hoje foi para falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, sobre os novos modelos de gestão de pessoas, que caminho a gente vai ter no pós-pandemia, né? Esse momento que nós estamos vivendo aqui de readaptação, de reaprendizado, desaprender algumas coisas que vínhamos fazendo que agora não vai funcionar mais, ou seja, reaprender para que a gente possa fazer melhor, mais barato, com menor custo, utilizando, nos apropriando da tecnologia a nosso favor, para que a gente possa melhorar os processos das empresas as quais os empresários aqui são proprietários, as quais nós, como os colaboradores, trabalhamos, para que a gente possa ajudar as nossas empresas a continuarem progredindo. Me procurem no canal marcelosimonato.oficial se quiserem mais informações sobre liderança e gestão de pessoas. E se quiserem informações sobre carreira, ajudar você no desenvolvimento profissional, procurem pela Lúcia Torres também. Essa live vai ficar gravada para que outras pessoas possam assistir depois. Tá bom, gente? Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado. Obrigado, viu? Depois a gente faz outra. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais.